Bom, galera, vamos lá. Bom, turma, galera do primeiro ano de Sociologia aí, um abraço, um beijo para minha população, tá ok? Vamos começar nossa aula de Sociologia, terminando o tema praticamente da semana passada, onde nós estávamos falando sobre a desigualdade social no Brasil. Bom, meus filhos, vocês podem se deparar com essa fotografia. Essa fotografia ela mostra um abismo, um grande abismo na sociedade, que é o que nós temos hoje, entre as pessoas mais pobres e as pessoas que hoje se encontram dominando a economia. No caso, elas recebem muito mais renda, tá ok? Isso é uma coisa que vamos discutir logo em seguida, mas esse abismo tem alguns frutos. Nas aulas passadas, nós já discutimos essa questão. Principalmente na última aula, nós falamos sobre as questões das desigualdades sociais no Brasil. Mas o lado mais interessante dessa história toda é que o Brasil é o sétimo país do mundo com mais desigualdade social. Isso é um relatório, é um trabalho, é segundo a ONU, e o Brasil é um dos países com um grande número de desigualdade social. Bom, praticamente, isso é fruto de um sistema econômico que gera riquezas muito alto, tá? Mas você tem riqueza no país, mas ao mesmo tempo é mal dividida, tá? Até pouco tempo atrás o Brasil ele foi a quinta maior economia do país. Mas não adianta ser a quinta maior economia do país quando há desigualdade social no seu país e quando há questões sociais para serem resolvidas, que muitas das vezes essas questões não são, tá? Hoje, hoje o nosso país ele está entre as 10 maiores economias, tá ok? Você pode até falar, poxa, entre as 10 maiores economias estamos bem, beleza? Mas ao mesmo tempo em que você pensa que tem dinheiro em caixa, e tem dinheiro em caixa no Brasil, ao mesmo tempo esse dinheiro ele é mal administrado. É o que nós estávamos falando sobre gestão. A questão principal é que o Brasil ele precisa de ótimos gestores, né? Ele precisa de ótimos gestores para o quê? Para poder gerenciar o país. E pessoas que tenham vontade política, tá? E se crie-se políticas sociais para atender essa camada que está do outro lado, no meio dessa grande divisão, no meio desse grande abismo que nós vemos aqui. Uma das coisas mais interessantes é que esses dados, ao longo desse período, ele piorou muito em relação a isso. Principalmente por conta do desemprego de longa duração que o Brasil ele tem vivido ao longo desses anos, tá? O Brasil ele viveu uma falsa prosperidade, a economia cresceu, mas a população ela não viu os frutos dessa riqueza, tá ok? Durante esse período que nós vivemos aqui, não foram criadas políticas satisfatórias para atender a necessidade dos mais pobres. Nós temos que entender isso, tá ok? E ao mesmo tempo, quando o Brasil ele se encontrou em um momento delicado na sua história, que é o de 4 anos para cá, o Brasil está atravessando um momento muito difícil, o desemprego ele é a maior ameaça para a sociedade, nós começamos a analisar vários fatores aqui, tá? Porque quando não tem emprego, essa família ela fica sendo afetada. Afetada por quê? Porque um pai de família que não tem condições financeiras de atender a necessidade da sua casa, esse pai de família ele entra justamente psicologicamente, ele fica atordoado, ele fica justamente dentro desse ponto de vista, ele fica delicado. Então,
as suas ações se perdem a partir daí. Então o ser humano ele entra em desespero, tá? O desemprego ele leva o desespero das pessoas que não conseguem honrar os seus compromissos dentro da sua casa, tá? E isso piora esse cenário aqui, esse cenário que nós estamos vendo logo aqui, tá ok? Bom, e nós podemos dizer que a falta de projetos habitacionais para as pessoas de baixa renda, na verdade, nunca aconteceu isso no Brasil. O Brasil ele nunca teve projetos habitacionais, tá ok? O que o Brasil ele teve ao longo da sua história foi justamente o seguinte: o que nós podemos dizer que o Brasil teve ao longo da sua história foram que quando alguns partidos políticos assumiram prefeituras, governo, a presidência do país, eles criaram programas que pareciam ser programas naquele momento sério, que iriam acabar justamente com as questões das pessoas que vivem em área de risco, mas esses programas eles não chegaram a atender toda a população, porque para você começar a entender, para você receber projetos habitacionais, o Bolsa Família, você receber alguns benefícios do governo, você precisa se enquadrar no perfil daquilo que o governo federal ele destaca, tá ok? Que isso depois nós vamos falar com calma, sobre essas questões dos benefícios e o perfil para essas pessoas, tá? Bom, então a partir daí, a falta de projetos habitacionais para as pessoas de baixa renda, tá ok? A desigualdade social ela só vai diminuir quando nós começarmos a mexer na pirâmide desta sociedade. Então, quando nós começarmos a mexer na pirâmide da sociedade, nessa pirâmide, nós vamos começar justamente a repensar nesse modelo de distribuição de renda, tá ok? Um dos fatos também dessas grandes moradias, vamos dizer assim, né, dessas em que o ser humano tem que se virar para morar, improvisar suas casas, ela está ligado ao desemprego, aos baixos salários, porque com salários baixos e precários você não financia uma casa, não dá para financiar uma casa com esses baixos salários, tá? Um desempregado não consegue entrar justamente num financiamento de um imóvel, é impossível. Hoje, para você comprar um apartamento, você tem que somar a renda dos membros ali da família. Para você hoje comprar um imóvel, é muito difícil isso. E outro ponto aqui é o custo elevado do país, o custo de vida do país. O custo de vida do país elevou muito, tá? Os familiares de vocês conseguem perceber isso entrando dentro de um supermercado. O preço dos produtos, tá lá o tomate, banana, maçã, todos esses produtos que hoje são produtos brasileiros, tá? Que estão no solo do Brasil, produtos esses que nascem aqui no Brasil, eles chegam na nossa mesa a um preço muito caro, tá? Que é uma coisa também que nós vamos ver o porquê o Brasil ele tem banana, tem tomate, tem arroz, tem feijão e por que ele é tão caro. Existe uma razão para ser tão caro, tá? Primeiro é o translado justamente das zonas rurais para as cidades, tá? Esse translado, essas estradas longas que fazem com que a mercadoria fique muito tempo justamente nos caminhões e muitos acabam estragando no meio do caminho e são jogados fora. Segundo, o preço do combustível, tá? E outro ponto também aqui que eu quase esqueci de falar para vocês é a questão dos impostos em cima desses produtos. E isso eleva o custo de vida das pessoas. A energia elétrica, que durante esses últimos anos se elevou muito, isso também eleva o custo de vida das pessoas. Então, assim, viver está caro, honrar os seus compromissos, pagar suas contas, está muito caro. Tá ok? Isso aqui é um dos frutos dessa desigualdade aqui, em que o ser humano ele tem que se virar. Tá ok? Outro ponto nós temos a destacar é que a reforma trabalhista ainda não atende a população. O trabalhador ele fica muito tempo no mercado de trabalho contribuindo, tá? Ele contribui durante 40 anos, muitas vezes mais do que 40 anos, porque hoje existe o cálculo, tá, do INSS para a aposentadoria,
Depois a gente vê isso com calma, como funciona esse cálculo de aposentadoria. E o trabalhador, ele fica muito tempo no mercado de trabalho. Ele trabalha muito. As pessoas falam que o brasileiro ele não gosta de trabalhar, não. Pelo contrário, o trabalhador brasileiro é o que mais fica, ele fica mais tempo no mercado de trabalho, é o brasileiro. O brasileiro ele passa 40 anos da vida dele trabalhando. E parando para analisar, em alguns casos, muitas das vezes mais do que 40 anos. Tá? Em alguns casos, 45 anos a 50 anos trabalhando. Então, assim, o indivíduo ele passa 40 anos da vida dele trabalhando. Então, no dia da sua aposentadoria, ele espera receber esse benefício que muitas das vezes não vem. Você contribui aí com 5, 6 salário mínimo. E o que, que acontece? Acontece que no dia do cálculo, tá? Que é uma pergunta louca, né, quando fazem, mas como é que eles fazem esse cálculo, né? No cálculo deles nunca dá que eu tenho 6 salário mínimo. Parece que eu trabalhei durante a minha vida e quando eu vou receber meu benefício, ele encolhe, tá? Isso nós também vamos discutir depois com calma. Bom. E aí entra um personagem, tá? Para podermos discutir sobre esse assunto. Max Weber, em 1864, tá? Ele nasceu dia 21 de abril, na Alemanha, tá ok? Ele conhece muito bem de economia, é um grande sociólogo, conhece muito bem também de legislação. A ética protestante e o espírito capitalista, e é um dos grandes trabalhos dele, e o sistema econômico e sociedade. Tudo isso que ele vai discutir vai levar a analisarmos o que falamos agora no início da aula, tá ok? E vocês aí, turma, já pode deixar o livro na página 24, na unidade 1, página 24, na unidade 1, tá ok? Podemos deixar lá, tá bom? Bom, um ponto importante dele. As pessoas raramente reconhecem as oportunidades da vida, porque muitas vezes elas estão disfarçadas de trabalho. Na realidade, é uma crítica dele. As pessoas, é aquilo que nós falamos, as pessoas passam muito tempo no mercado de trabalho, as pessoas trabalham muito, tá ok? E elas não veem frutos do seu trabalho. Bom, dentro desse ponto de vista, tá? Que é em cima desse pensamento que nós vamos trabalhar logo em seguida, nós podemos analisar que, tá? No segundo parágrafo, o autor fala da importância e do papel da história na nossa sociedade. Não só como evolução, tá? Não só como evolução, mas para analisarmos o que? As diferenças sociais. Então tá lá, ó, livro, página 24, unidade 1. Lá no segundo parágrafo, o autor fala da importância e do papel da história. Ele fala como a história é importante para isso, tá? Nós estudamos história justamente para isso, para analisarmos esses erros do passado e dentro desses erros do passado, começarmos a perceber como que no passado eles erraram, para que a nossa sociedade hoje ela não venha a errar mais, tá? Estamos vivendo aí um momento delicado do coronavírus e não é a primeira vez na história da humanidade que um vírus ele ameaça a economia mundial ou ameaça o ser humano. Isso já aconteceu no passado, tá? A diferença hoje é que a tecnologia, a medicina, ela está muito mais avançada e mesmo assim um vírus ameaça a espécie humana. Talvez seja pela ignorância humana, por erros dos seres humanos, por erros do passado, não aprendemos nada com a história e estamos cometendo o mesmo erro a partir de agora, tá? Não mudamos nada a nossa análise, tá? Bom, e aí tem uma grande análise, tá? Ele pensa no seguinte, ele fala dos sentidos que os indivíduos atribuem às suas ações. As minhas ações, elas são ligadas aos meus sentidos, então todas as minhas ações são ligadas aos meus sentidos. Tudo que eu faço é graças aos meus sentidos. Todas as minhas ações é baseado aos meus sentidos,
tá? E aí ele fala de 4 tipos ideais de ação social: afetiva, tradicional, racional com relação a valores, racional com relações afins. Tá ok? Esses tipos de ação social você também encontra na página 25 da unidade 1 do livro de vocês, tá ok? Vamos lá. Afetiva é motivada pela emoção. Então, ele fala que o ser humano ele se baseia muito na sua emoção. O ser humano, a emoção é o que controla o ser humano, tá? A tradicional para ele é justamente os costumes, é o que nós aprendermos ao longo da vida. O que foi ensinado para mim ao longo da vida? É aquilo que eu vou começar a colocar em prática. Então, tudo aquilo que eu aprendi de valores ao longo da minha vida é tradicional, é o que eu vou colocar em prática. Eu vou fazer alguma coisa, muitas vezes, ligada à minha afetividade, à minha emoção, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho que é certo, tá ok? E a terceira aqui, tá? Ele fala justamente de valores e crenças que estão dentro de mim, tá ok? O 4, ele fala de relações afins, ele fala de interesses, tá? Que nós trabalhamos em cima dos nossos interesses, não só das nossas emoções, das nossas crenças, mas também dentro dos nossos interesses, tá ok? Então é assim que o ser humano vive. Toda a ação social ela é baseada a partir desse determinado ponto. Então o ser humano ele age, interage, ele participa sim, ele tem a sua emoção, ele tem justamente o seu costume, aquilo que ele aprendeu durante sua formação, ele tem os seus valores, ele tem a sua crença e ele tem os seus interesses particulares, tá ok? Aquilo que ele vê como interesses particulares, tá bom? E no 5º parágrafo da página 24, unidade 1, 5º parágrafo da página 24, unidade 1, ele fala que o conhecimento ele pode ser concreto e abstrato. Tá ok? Concreto. O sujeito estabelece relação com o objeto individual. O conhecimento que temos de alguém em particular. Abstrato. Relação estabelecida com o objeto em geral, universal. O conhecimento que temos do ser humano, como gênero, como pessoa. Então, o concreto e abstrato é a minha ideia, aquilo que eu tenho da pessoa, tá? Em relação ao conhecimento que eu tenho por alguém em particular e aquilo que eu vejo da determinada pessoa, tá bom? Então, o autor ele fala que é através daí que nós vamos desenvolver o nosso conhecimento, o nosso raciocínio lógico. Então, as nossas ações, as nossas reações para dar resposta para alguma coisa, e esse autor ele é polêmico quando ele fala da desigualdade social, ele justamente estabelece esse parâmetro aí. Você só combate a desigualdade social quando justamente você pensa justamente nos seus valores e você trabalha com as suas emoções. Então, é aí que você vai começar a ver o que é concreto e abstrato para poder dar uma resposta a alguma coisa. Ele fala justamente que esses 2 itens são importantíssimos para a sociedade dar o seu primeiro passo. Temos que, por meio da sociedade, estudar o comportamento dela, tá? Então, nós temos que estudar o comportamento da sociedade. Primeira coisa que Marx ele fala aqui é que nós temos que estudar o comportamento da sociedade. O que é o comportamento da sociedade? Como cada ser humano age. Eu, Leandro, você, como é que você age dentro da sociedade? Como é que nós estamos interagindo com as outras pessoas? Como é que nós estamos olhando o mundo, vendo o mundo? Tá ok? Bom, um ponto importante para ele, estudar as crises políticas, estudar os grupos na sociedade, que dentro dos grupos na sociedade nascem as ideologias. Cada ideologia tem a sua ideia. Nós podemos aproveitar o que tem de bom. Nós temos que peneirar esses grupos, peneirar as informações. Porque o que move a sociedade, o que faz um país, não são os grupos separados. É
todo o interesse da sociedade, é o coletivo, não é o individual, não são os grupos, tá? Esse é o primeiro ponto dele. O indivíduo tem um papel importante na sociedade. Então ele começa a destacar aqui, olha só, você tem um papel importante na sociedade. Você não pode parar de produzir, você não pode parar de pensar, você tem que prosseguir, você tem que seguir adiante. Qual é o seu papel? Qual é o papel do professor? Qual é o papel do médico? Qual é o papel justamente do policial? Qual é o papel do aluno em sala de aula? Qual é o papel do ser humano dentro da sociedade? A partir daí, quando eu começo a perceber qual é o meu papel dentro da sociedade, eu posso dar uma resposta para as coisas que estão à minha volta, tá? Para as crises políticas, sociais que estão à minha volta, porque eu vou desenvolver raciocínio lógico. A partir dessa análise que eu faço comportamental das pessoas, eu começo a perceber o que eu tenho que mudar, como mudar, tá? Como é que eu mudo a minha sociedade? Como é que eu vou combater a desigualdade social quando eu sou justamente um dos maiores causadores da desigualdade social, quando eu levo a raiva, o ódio, o preconceito comigo, tá? Então ele começa a falar justamente que você tem um papel importantíssimo na sociedade, um papel importante. Por isso que o ser humano ele tem que sair da sua zona de conforto e mudar as suas ações, reações. O ser humano ele tem que mudar justamente sua maneira de pensar, de agir, de interagir com as outras. Não se constrói sociedade justamente preso, fixado dentro desses grupos. Por isso que ele fala aqui, olha só, nós temos que estudar esses grupos, perceber como é que esses grupos eles estão agindo. Cada grupo tem sua ideologia, cada um defende o seu ponto de vista, mas nós temos que ser categórico a partir desse exato momento aqui. Tá ok, galera? Bom, meus filhos, na próxima aula nós vamos falar de burocracia, tá bom, meus filhos? Burocracia, página 28, unidade 1, tá? E de acordo com o nosso tio aqui, tá? Ele fala que as burocracias, elas existem como formas modernas, elas se baseiam em lei, elas se baseiam em pessoas. Existe uma razão de ter tanta burocracia, tá? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre burocracia, como é que ela faz parte da nossa sociedade, tá? A burocracia, ela está inserida na sociedade em todos os setores, tá bom, galera? Minha população, meu povo amado, um beijo, um abraço para todo mundo. Até a próxima aula, tá ok? Dá uma analisada aí na página 28, unidade 1, tá ok? Para semana que vem, eu, você, podemos estar aqui, ó, conversando e discutindo sobre esse determinado assunto aqui, tá bom? Galera, marcaram as páginas que eu coloquei, analisaram elas aí com calma, tá ok? E fui!